Olá, eu sou José Medrado, estamos iniciando o nosso programa Visão Social. É um prazer, uma alegria tê-lo aqui. Você está percebendo que minha voz está meio assim, estou saindo de uma virose, em verdade de uma faringite, mas vamos que vamos. Você sabe, participe, faça a sua contribuição à causa da divulgação da doutrina espírita. Você, sendo sócio do clube, a Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, agradecem, em verdade, a Fundação Espírita André Luiz, né? Então, continuamos contando com você? Eu tenho certeza que sim. E você sabe, tem um Pix. O WhatsApp é o 11, é o 972610272. 11 972610272. Olha, eu estava esses dias me lembrando daquela música de Cazuza. Os meus heróis morreram de overdose. Cada época parece que tem assim um conflito, não é? De exposição de heróis, do anti-heróis. Eu me lembro que Cazuza era estigmatizado, era até vilipendiado por determinados pais, pessoas mais velhas, né? E é claro, pela vida que ele levava, e não vamos santificar a vida de ninguém, nem tampouco valorizar aquilo que a gente sabe que foi, muitas vezes, o caminho da derrocada da própria pessoa, não é? Mas eu me lembrei de Cazuza e dessa música, os nossos heróis ou ídolos, né, morreram de overdose, porque eu estava fazendo um confronto com essa influencer, Deolane, não é? Foi presa, nada em relação à pessoa, gente. Eu não sei o que ela fez, o que ela deixou de fazer. A polícia que tem dito aí, não é? Mas o ponto que eu quero tocar é em relação exatamente à reverência, à idolatria a ela, a contribuição dela no processo social. Não, eu não estou aqui falando de, ela não é filantropa, ela não se propõe a filantropia, mas ela foi presa, as pessoas foram para a porta do presídio, não é, clamar por ela. Houve quem dissesse até que ia fazer greve de fome por Deolane. E eu não sabia quem era Deolane. Aí, é claro, eu fui ver quem era Deolane. E me chamou a atenção o vídeo. Ela foi presa, foi solta, depois foi presa de novo, não é verdade? Me chamou a atenção que dessa segunda vez ela... Num vídeo, ela entrando assim na sala dela e ela dizendo: voltei a ser rica. E eu fiquei me perguntando, puxa, a gente sabe, a psicologia fala isso, né, que no processo de projeção, você estabelece muitas vezes uma espécie de reflexo do que você quer ser, do que
você admira tanto e você quer ser, e a partir dali você cria uma espécie de vínculo, de elan com aquela pessoa, e aquela pessoa passa a não ter defeitos, aquela pessoa, se é uma criminosa, não estou dizendo que a Deolane é, se aquela pessoa é uma criminosa, não importa, você perdoa os crimes dela, você não leva em conta nada do que ela fez. Claro que há os distúrbios de personalidade nesse processo, claro que há aí os vazios, não é? As brechas, digamos assim, emocionais, mas não há um pingo de reflexão, de racionalidade em se eleger uma Deolane como ídolo, não é? Como referência de vida. A partir daí, e olha que eu não estou nem falando de políticos, a partir daí a gente vê como realmente está deteriorado o conceito de bem, de mal, não esse maniqueísmo, o bem contra o mal contra o bem, mas os conceitos, não é? Os conceitos. É isto, a nossa reflexão. E como você anda aí de admiração? Ídolos, eu nunca tive ídolos. Mas de admiração, como você anda aí? Tem dito! Mas vamos aqui às suas perguntas, você que mandou para o nosso WhatsApp 71999915167, 71999915167. Vamos lá. Eli Vitória, é de Santos, São Paulo. Jesus falou que sempre que o fizerem a um destes meus pequeninos irmãos, foi a mim que o fizeram. Então você pode entender que Jesus aceita a doação de órgãos entre humanos? Na época dele não tinha essa possibilidade, mas por interpretação podemos entender assim? Podemos sim. Olha, há uma música, Eli, de católica, que eu sempre gostei, que é mais ou menos assim, olha, eu sou desentuado, desenrafinado, mas canto. Provas de amor maior não há, que doar a vida pelo irmão. Então, doar a vida por outro é uma prova de amor. Quanto mais um órgão, não é verdade? Então, sim. E são por essas ali que eu não entendo, por exemplo, como o espiritismo, alguns espíritas refutam a ajuda aos necessitados e falam que é estimular a preguiça moral do trabalho. Eu não entendo. Eu não entendo como alguns espíritas, porque somos cristãos, não agem com cristandade. Eu não entendo. Mas sim, é prova de amor, sim. Claro. Irina Gonçalves é de Volta Redonda, no Rio de Janeiro. As doenças kármicas trazidas de outras vidas podem ser curadas com ações positivas desta vida? Irina, eu não sei o que você entende por doenças kármicas. Olha, quero aqui aproveitar e mandar um abraço para minha querida amiga lá de Casa Branca, Isaura Líria. Olha, as doenças kármicas são aquelas congênitas. As demais são predisposições. Então, eu sou hipertenso, eu tenho uma predisposição genética, não é? E essa predisposição genética me levará a eu cuidar
do meu processo de saúde, de eu estar cuidando, de eu estar com ele sob vigilância. E é claro, o bem que eu faço vai gerar uma espécie de círculo, não de reversão totalmente, no meu caso, mas poderá inspirar as pessoas, o meu médico, a minha cardiologista, a boas ações, não é? Não que os médicos não tenham boas ações, eu digo assim, boas ações direcionadas especificamente, porque a energia que me envolve pode ser uma energia que estimule o cuidado, o bem-estar. Está entendendo? Então, nesse sentido, sem sombra de dúvida, ações positivas curam, sim, curam. E a gente sabe que isso, inclusive, é ciência. É ciência, né? Hoje já se fala da capacidade curadora ou curativa da oração, até direcionada a pessoas que não acreditam. Olha que fantástico. Não é? Olha que fantástico. Vanderly Correia, de Vitória da Conquista, aqui na Bahia. Por que a violência está tão aumentada no tempo de tantos meios atuais para soluções de conflitos? Olha, Vanderly, eu sempre me questiono se ela está aumentada ou se ela está mais difundida ou se ela está mais divulgada. Tá entendendo? Eu sempre me pergunto isto. E eu acredito que ela esteja mais difundida, mais divulgada, porque o ser humano é um animal movido à violência. Eu estava lendo recentemente que Einstein e Freud se corresponderam. E Einstein perguntou a Freud, isso em 1936, se não me engano, alguns anos antes do nazismo dominar a Alemanha e impingir o Holocausto, por exemplo. E ele questionou a Freud, e Freud disse que isso era biológico. Essa sanha da guerra humana era biológica. Então a gente vê que realmente no processo animal, digamos assim, evolutivo, a gente concebe isto, não é? Então, se você for olhar os bárbaros, se você for olhar, não é? No caso aí, os vikings, você for olhar na Idade Média, os próprios martírios que a Igreja Católica impunha com a Inquisição e por aí vai, a escravidão. Olha quanta violência, não é? Então, o mundo continua, mas tendo mais visibilidade. Meus amigos, agora é aquele instante que a gente faz a inserção. Olha, e Jonatas Tourinho é um psicólogo, ele falou sobre o poder transformador do tempo. Olha que interessante, né? E quando tanta gente pensa em querer reter o tempo pode ser um aliado na transformação. Veja aí. Bom, então o primeiro tópico que eu apresentei para vocês é sobre o tempo como força imutável. E eu trago um tópico para a gente refletir que diz: independente dos nossos esforços, o tempo segue o seu curso e exerce a sua autoridade sobre todas as coisas. O que quer dizer com isso é que, para estarmos aqui hoje, talvez até outras pessoas queriam estar aqui nesse momento, nesse exato momento, mas por vários motivos elas não conseguiram chegar aqui. Muitas pessoas, por exemplo, nesse exato momento, ou melhor, as horas antes desse horário, elas foram sepultadas. Alguém mora próximo de um cemitério aqui? Mora alguém? Eu sou vizinho de um cemitério. E meus vizinhos, eles comentam que todo dia eles assistem sepultamento. E a pergunta que fica é: será que todas aquelas mortes foram programadas? Vocês acham que foram programadas? Vocês já perderam pessoas queridas na vida
achando que ia perder essas pessoas. Tem uma morte que ela é muito negada, que é a morte quando a mãe perde um filho. Disse que é uma dor insuportável quando a mãe perde um filho. Além da perda desse filho ou dessa filha, é porque entende que o ciclo vital da vida, as pessoas, os pais, eles vão morrer primeiro do que os filhos. Mas isso não tem acontecido, né? Muitos filhos estão morrendo primeiro do que esses pais. Então, por mais que a gente queira fazer certas intervenções nas nossas vidas, o tempo ele pode nos dar uma rasteira, né? Quantos desastres acontecem socialmente? Outras pessoas costumam associar esses desastres sociais, por exemplo, a questões de Deus. Tudo a gente associa a Deus, né? Eu acho que, ousando, brincando um pouco, falando sobre Deus, às vezes Deus se torna uma pessoa até irresponsável, porque tudo associa. Isso é coisa de Deus. Mas será que tudo é coisa de Deus? Será que certas transformações do tempo não são a gente que provoca na humanidade, nas pessoas? Vocês já pararam para pensar sobre isso? Então, precisamos refletir, tomar cuidado, tudo a gente associar a outras pessoas, mas perguntar se a gente também não tem uma parcela de culpa nesse processo. Transformação constante. E eu trago o primeiro tópico que diz o seguinte: o tempo é visto como um agente transformador que altera tudo, tanto a natureza quanto os seres humanos. Se eu parar para ouvir cada um de vocês aqui, há 10 anos atrás, como vocês estavam, vocês conseguem recordar disso? Há 10 anos atrás, não vou nem longe disso. A gente passou por uma pandemia recente, que talvez muitos, eu acho que nem estariam aqui nesse momento, né? Foi fácil a pandemia para vocês? Foi difícil. Quantas pessoas a gente perdeu na pandemia? Quantas pessoas a gente não teve a oportunidade de velar nem os corpos dessas pessoas? E hoje, inclusive, eu estava até na sala de aula mais cedo falando com meus alunos, que as pesquisas elas precisam se atualizar, porque nós, todos vocês que estão aqui, não somos mais os mesmos pós-pandemia. Não somos mais. A pandemia deixou um impacto social significativo. E eu digo mais, associam, por exemplo, hoje os transtornos psicológicos como se eles fossem consequências da pandemia, mas não necessariamente eles foram consequências. A pandemia foi apenas um gatilho para que esses transtornos, esses fenômenos sociais aconteçam. Eu lembro que na pandemia muitas pessoas falavam assim: eu agora conheço verdadeiramente minha esposa, ou meu esposo, meu pai ou minha mãe, porque eu passei a conviver mais com essas pessoas. E o outro ponto que eu trago são as mudanças inevitáveis. E a gente pode pensar, por exemplo, hoje, sobre as doenças da vida, né? Sobre as doenças. Por exemplo, já aproveitando aqui, a Preta Gil, todo mundo tem percebido, né? Notícias que o câncer dela teve um retorno com várias partes. E algumas pessoas estavam fazendo críticas a um posicionamento de Gilberto Gil, a qual ele diz, né, que se ela se permita, se ela está cansada, que ela não fique lutando contra, né? Só que nós, seres humanos, nós somos condicionados a brigar o tempo todo, porque a gente não quer aceitar. E o tempo, ele se torna algo muito valioso, porque às vezes vocês dizem, sabe o quê? Perdi meu tempo em estar aqui nessa palestra hoje, porque esse menino falou coisas com coisas. Quantas vezes você foram para um show e disse, perdi meu tempo em estar aqui hoje, porque o show de Roberto Carlos foi chuva e eu estava lá e não prestou para nada. Mas será que você perdeu tempo mesmo? Será que não foi proveitoso estar nesse lugar? Será que não foi proveitoso encontrar pessoas, amigos? Quanto tempo vocês não encontram outros amigos na vida de vocês? E aqui eu trago mais 2 pontos, que seria a sabedoria e a aceitação. E o primeiro tópico desse eixo vai falar aceitação das forças maiores que não podemos controlar. Então, às vezes, por exemplo, você programa para sair para um determinado lugar, mas
alguma coisa nesse percurso vai acontecer. Mas, às vezes, essa mudança, ela vai desestruturar e vocês, às vezes, nem de casa mais saem. Aí arrumou aquelas sacolas, roupas, tudo que tem que levar para a praia. Aí começa a chover, não vai mais para a praia. Por que não vai mais? Já curtiram praia com chuva? É bom? É bom, gente. Por que não ir para a praia? Aí podem dizer, não, porque a gente não pode ficar gripado. Mas será que fica gripado mesmo? Então, se não deu certo a praia, vamos pensar em uma outra saída, mas não deixar com que essa mudança ela possa limitar essa nossa atividade. Depois eu trago ali aceitar as transformações e aprender com ela. Esse processo é muito difícil, que são os processos de adaptações da vida. Quando a gente é diagnosticado com uma coisa, por exemplo, você vai no médico fazer aquela bateria de exames, de repente a médica diz, você está diabético, você está hipertenso, encontramos uma úlcera. O desespero vai acontecer. Por quê? Quando a gente é diagnosticado com a doença, a primeira coisa que a gente pensa é o quê? Morte. Será que eu vou morrer? E também lutar contra o que é inevitável. A gente precisa lutar contra o que é inevitável. Então tem coisas que não adianta. Se a chuva está caindo, não tem como você mandar São Pedro ou Jesus Cristo parar de chover, né? Se o sol está muito forte, não tem como dizer quem é o santo do sol. Acho que nem existe o santo do sol, né? Não tem como pedir o santo do sol para parar esse momento. Se você está adquirindo uma doença, a gente precisa lutar contra isso. As dificuldades do presente, elas são superadas durante o tempo. Vou fazer uma pergunta, eu acho que vai ser todo mundo que vai levantar a mão aqui agora. Quem já passou por alguma dificuldade na vida? Então, essas dificuldades, quantas dificuldades na vida vocês superaram? Foram poucas? Muitas. E isso não fortalece quando a gente passa por essa dificuldade e diz assim, eu consegui vencer. Eu consegui estar aqui, né? Então, justamente esse reconhecimento das nossas superações, eles vão impulsionar o nosso senso, a nossa sensação de esperança. Porque se vocês não tivessem esperança no coração, vocês talvez nem estariam aqui hoje também. Pois é, não é isso? A gente vai entendendo que alguém já disse, né, que o tempo é o Senhor da razão. E a gente vai compreendendo que o tempo efetivamente é o Senhor para colocar tudo nos seus devidos lugares e não adianta a gente lutar contra Ele. Ele é inexorável. Ele chega. A gente tem que se adaptar, não é? Pois é, gente, está chegando já ao final do nosso programa, é aquele momento que eu digo a você que me queira bem, porque não custa nada, só vai fazer bem ao seu coração. Eu sei que de repente você não gosta dessa abordagem, não gosta do estilo, mas olha, tenha paciência comigo. Um abraço, gente, até a próxima, fiquem em paz, tchau, tchau.